Olá, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos ao Taverna Tarô. Meu nome é Vanessa, estou aqui para fazer a sua leitura geral de tarô, tá, Scorpion? Pega sua mente que ressoar e aquilo que não fizer sentido, você solta pro universo. Bora lá, meus amores, que venham boas energias. Vamos lá, Scorpion, estamos oficialmente em 2026, né? Vamos que vamos, Escorpião. Mensagem para Escorpião. Opa! Bom! Muito bom. O sapo, fala mais sobre essa energia para Escorpião, por favor. O dragão. Caramba. Tá. O que mais aqui para Escorpião? A águia. As formigas de fogo. Que energia poderosa, hein? Que poder aqui. Nossa! Nossa, a borboleta. Que energia poderosa. Me dá só mais uma aqui para Escorpião. Ok. A tartaruga. É um sinal de longevidade, né, também. Fundo de deck, o urso. Tá. Isso aqui é bem profundo, tá, Escorpião? A gente tá falando de um processo de despertar, a gente tá falando de um processo de cura. Para alguns de vocês, é bem verdade, é um processo lento, não tô vendo aqui um processo rápido, eu não tô vendo aqui uma coisa que aconteceu ontem e hoje você já tá curado, não. Isso aqui é um processo, isso aqui é um dia de cada vez, isso aqui é tempos melhores, tempos piores, até que vai chegando um momento onde você vai começando a sentir, opa, agora a coisa tá pegando no tranco, sabe? Então a gente tá falando de um processo de cura, de altos e baixos, um processo lento que não acontece da noite para o dia. Só que eles estão falando que a demora desse processo de cura vai valer muito a pena, porque aqui você não está curando só teu corpo, tua alma, teu emocional. Aqui você está curando até a sua ancestralidade. Para alguns de vocês tem aí uma história de eu quebro a corrente, eu quebro esse elo. Então, eu sou a primeira da minha linhagem a não perpetuar uma história que já vem acontecendo na minha família. E aí você está curando não somente você, mas toda a sua história familiar. Uau, né? Caramba! Por isso que tem essa carta do dragão, ela sempre me traz uma ideia de um contexto muito maior, de uma coisa muito grandiosa. Então, esse processo de cura, ele não é só teu. De certa forma, ele pertence aos seus ancestrais, à sua linhagem. E aí, como eu sempre falo, tá, Escorpião? A gente costuma conhecer, no máximo, né? A gente conhece, lógico, nossos pais, nossos avós. Aí, dali para trás, já vai ficando distante. Então, nossos bisavós, talvez. Tem gente que não sabe o nome dos bisavós, dos tataravós. E muitas das vezes você não sabe nem o nome, quanto menos a história daquela pessoa. Quem foram eles? Que lutas eles travaram? Quais foram os desafios emocionais que eles viveram? Então, para alguns de vocês, você está curando algo em você, em toda a tua linhagem. Tá? Tem uma coisa aqui também. Ai, gente, leitura de Escorpião não é brincadeira. Leitura de Escorpião buraco é mais embaixo. A leitura é massa, é profunda, né? Tem uma coisa aqui de você resgatando seus fractais da alma. Que isso, Escorpião? São pedacinhos de você mesmo, sabe? Caramba!
É como se você estivesse juntando um quebra-cabeças e aí você formou você. E aí você fala, ok, agora isso aqui sou eu. E aí o que você entende por esses fractais? Um pedacinho da história que você viveu, um pedacinho da sua infância, um pedacinho daquela superação. Ok. Escorpião aqui passando por uma... Caramba, gente, isso aqui não é pouca coisa não, tá? É uma transformação linda e grandiosa. Escorpião, vocês são os mestres, né? Da Fênix, do Zodíaco. Mas aqui a gente não tá falando, calma. Eu sei que vocês estão cansados de enfrentar morte e renascimento, né? Mas aqui a gente tá falando é de transformação, tá? De muita transformação. Uma transformação que já vem acontecendo há algum tempo, tá? Mesmo que você não esteja percebendo. Ela já está acontecendo. Ela já está em andamento, mas ela ainda tem um longo percurso pela frente. Não sei por que veio essa informação, mas eu vou passar para você. Estou me conectando aqui com o escorpiano, escorpiana, que vai ter vida longa, tá? Vida longa. Aqui é papo de 90 a mais. E aí, curta com sabedoria sua longevidade, tá bom? Bacana. O que mais aqui? Vamos lá, vamos com os nossos amigos egípcios. Meus amores, se você está comigo aí nesse começo de leitura, deixa o joia, deixa o like, se inscreva no canal. O seu joinha é muito importante para o meu trabalho, então, se você puder, gratidão. E vamos que vamos, escorpião. O que mais aqui? Escorpião. O apostolado. A recapacitação. Duplicidade, rainha de copas aqui. Olho vivo, hein, ô escorpião? Não vai se abrindo para qualquer pessoa, não, tá? Olho vivo aqui. Tá forte aqui uma energia de golpe, de furto, de roubo. Cuidado para você não sair no prejuízo em alguma situação, tá, meus amores? E aí você tem uma rainha que é pura intuição, que é a sua rainha mesmo, né? Rainha de copas. E a rainha de copas, ela fala dos sentimentos, das emoções. Então, sabe aquele aperto no coração, aquela inquietude emocional que pinta diante de situações, de pessoas e até mesmo lugares, aquela palpitação, aquele desconforto emocional, sabe? É disso que a gente está falando. Eles estão falando aqui, escorpião, sobre quando isso acontecer, esse tipo de sensação, para você olha melhor alguma situação, olha melhor uma pessoa, porque esse teu sentimento, ele não brota à toa, tá? Ele não brota à toa. Outra coisa que eles estão falando aqui é que é sobre uma espécie de sacrifício. Eu estou abrindo mão de alguma coisa agora, sabendo, antevendo que vai valer a pena. Então tem uma sagacidade aqui, uma esperteza no teu olhar, de entender que o sacrifício que você faz hoje valerá a pena amanhã. Eu não sei o que é isso, mas para quem é essa mensagem, você já fechou, já entendeu. O que mais aqui para escorpião? A justiça, arcano de Libra. Alguns de vocês podem estar enfrentando processos jurídicos, questão de herança, papelada, documentação, divisão de bens, patrimônio, advogado, alguma coisa assim, tá?
na questão familiar. Cuidado para não serem lesados, prejudicados, ok? Olha a tua intuição. O que mais aqui para Escorpião? Escorpião, temperança. Eu amo a temperança, tá? Energia muito boa. Na casa 5, a casa dos hobbies, dos dons, da criatividade. Temperança aqui. Pedindo tempo também para você se dedicar, não somente ao trabalho, ao labor, né? Mas também tempo para você se dedicar às coisas que você gosta, que você ama, que você se sente bem fazendo. Escorpião, aqui você precisa ter tempo para você, tá? Eu sei que é super difícil, ainda mais quem trabalha, né, bastante aí. Eu sei como é que é, gente. Tenho 3 trabalhos, tá? Então eu sei como é que é a gente ter um tempo pra gente. Mas aqui eles estão falando dessa importância, tá? De você ter um tempo para você. Escorpião, alguns escorpianinos aqui estão precisando beber um pouquinho mais de água, hein? Ó, meus amores, a gente está em pleno verão. Então, não vacila. Aqui, ó, cuidado com esse problema de água, tá? Então, cuida dos rins, se hidrata, bebe bastante líquido, tá bom? Aqui tá pedindo isso também. Cuidado com a saúde, tá? Não se expor demais ao sol. O sol tá uma loucura, gente. O sol tá uma loucura. O que mais para Escorpião? O desconsolo. Tá. E aí, aqui, Escorpião, quem nunca, tá? Há uma tendência de você olhar para as coisas e sabe quando a gente lamenta? Lamenta o que não deu, lamenta o que não aconteceu. E estão falando da importância de você saber olhar por um outro viés, por uma outra perspectiva, que isso vai te trazer calma, isso vai te trazer paz no coração. Então é lógico que a gente fica chateado quando alguma coisa não sai exatamente como a gente espera, mas cuidado para não focar somente no negativo, tá? A temperança, ela fala, pera lá, será que temos necessidade para isso? Então, eu posso tentar enxergar por um outro viés, por uma outra perspectiva. Talvez não fosse para ser, talvez foi um livramento. Algo assim, tá? Algo assim. O que mais aqui para Escorpião? Vamos lá, Escorpião. Energia para Escorpião. Um pajem de paus. Tá. Fala mais sobre isso aqui para Escorpião. 5 de copas. Foi isso aqui que a gente acabou de falar. Sobre saber olhar pela perspectiva melhor e não pela perspectiva pior, senão você só se lamenta. Um pajem de paus. É uma energia bastante otimista, então a importância da gente cultivar o otimismo, o pensamento positivo. A gente não precisa ser o positivo tóxico, né? Do tipo, nossa, aconteceu um troço que eu não queria que acontecesse, que maravilha. Não, você não precisa ser assim, né? Não precisa se enganar. Mas a gente pode manter, sim, um otimismo, né? Um gás pelas coisas, acreditar que as coisas podem dar certo. Agora, um pajem de paus, às vezes ele se empolga bastante com alguma situação. E nem sempre ele está preparado para essas situações. Então, para alguns de vocês, a gente pode estar falando da necessidade de se preparar mais para alguma coisa, tá? E olha, cuidado com a ingenuidade. Veio muito forte isso na tua leitura. Cuidado com a ingenuidade, sabe? Saber desconfiar, saber olhar as coisas e ter a virada de chave, ter a grande sacada de, peraí, tem alguma coisa estranha aqui. Desconfiar mesmo, tá, Escorpião? Escorpião, por natureza, é um signo bastante desconfiado. Mas se tá aqui é porque tem alguém que precisa ativar isso, tá? O que mais aqui para Escorpião? Ó, para quem tem filhos adolescentes ou pré-adolescentes, isso aqui é um parênteses, tá? Na leitura, não é para todo mundo. Pode ser que esse filho, essa filha, tem a sua primeira decepção. Isso acontece, né? Faz parte aí da vida. Então,
Pode ser que vocês sejam figura importante nesse momento, entrando e conversando, ajudando a equilibrar o estado emocional desse filho, dessa filha. Tem muito aqui uma energia, sabe quando o filho da gente resolve se abrir e fala, poxa, mãe, fui tão ingênuo, fui tão ingênua, fui enganado, fui enganada, alguma coisa assim. E aí você entra com essa energia da temperança, o acolhimento da rainha de copas que está na tua mesa. E aí você entra com aquela energia boa, bacana, né, do acolhimento. E aí você fala, tá tudo bem, você tá comigo, sabe? E esse aconchego ajuda a equilibrar essas emoções. Se não for um filho, você pode adaptar, pode ser um grande amigo, uma grande amiga. E aí é bacana porque eu vejo essa rainha de copas ajudando essa pessoa a enxergar pelo lado que ela não está conseguindo enxergar. Talvez nesse momento essa pessoa só esteja enxergando aquilo que perdeu, aquilo que não aconteceu. E aí você entra trazendo a sua bagagem, a sua experiência, acalmando, né? Trazendo equilíbrio de novo para essa pessoa. Bacana, né? O que mais aqui para Escorpião? Escorpião. A Lua. Tem alguém lamentando aqui um processo na justiça que está meio parado. Vamos ver se aparece alguma coisa sobre isso, tá bom? O que mais aqui para Escorpião? 6 de espadas. Escorpião, aqui eles estão falando da importância de você seguir em frente. Eu não sei o que isso significa para você, tá? Tem alguém que pode ter passado por uma perda, pode ser alguma coisa que você tenha deixado para trás. Mas eles estão falando da necessidade de você seguir em frente, tá? Seguir em frente. É bacana também aqui que eles estão falando sobre cultivar pensamentos positivos. Cultivar pensamentos positivos. E aí, novamente, é aquilo que eu já falei. Você não precisa se enganar, você não precisa ser o positivo tóxico, mas você tem que acreditar que as coisas podem melhorar. O 6 de espadas é uma carta bacana dentro de um naipe pesado. E aí ele fala dessa necessidade da leveza das ideias, dos pensamentos, daquilo que você assiste, daquilo que você consome, daquilo que você coloca para dentro de você e que pode refletir na tua saúde mental, tá? O que mais aqui para Escorpião? Um cavaleiro de pentáculos. Tem uma energia de calma, tá vendo? Sem pressa. Nada de pressa, vamos com calma. A constância é mais importante do que a rapidez, tem alguma coisa assim. Pode ser que alguns de vocês estejam se curando, a gente abre a tua leitura com a energia da cura. Então, se você estiver se curando de alguma coisa, estão falando que é um dia de cada vez mesmo, sabe? E aí você vai cultivando esses pensamentos, o que você coloca para dentro de você, a nível de o que você está consumindo e tal, né, de programas, de música. Mas tem uma necessidade aqui de você desacelerar também, tá, Escorpião? O que mais? Última carta, por favor. A roda da fortuna. Tem alguma coisa que vocês estão passando aqui, tá? Que pode ser de densidade emocional, mas a roda da fortuna, que é o nosso arcano regente de 2026, está falando vai passar, esse momento vai ficar para trás. A roda da fortuna, ela traz mudanças, né? Num contexto, numa situação. E aqui nesse caso é bom, tá? Que são mudanças para melhor. Por que que é melhor? Porque você sai de um 5 de copas e a lua, que é uma densidade emocional, alguma coisa difícil que vocês passaram, e aí a roda da fortuna fala, agora é a hora da virada. E aí, se é uma virada, é para algo melhor, tá? Um as de pentáculos, grandes chances, oportunidades. Pode ser que alguns de vocês tenham perdido uma chance, uma oportunidade de alguma coisa. Mas não está completamente perdido não, tá, Escorpião? O mundo dá voltas, né? A roda da fortuna fala disso. Então, estão falando, olha,
outras oportunidades, talvez até melhores, chegarão aí para você, tá bom? Ok. Meus amores, ficaram comigo até agora? Gratidão. Já vou encerrar a tua leitura, vou deixar aqui os signos da nossa frase, mas se você ficou comigo até agora, deixa o joinha, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Tudo isso é muito importante, tá? Tô abrindo vagas para a previsão 2026, então se você tem interesse, é que eu faça uma leitura somente para você, na sua energia. Vamos ver todos os setores da sua vida, pessoal, financeiro, romântico, familiar, enfim, tudo, espiritual. Entra em contato comigo, o e-mail é tavernatarô@gmail.com. Aguarda um pouquinho que assim que puder, vou te responder, vou te passar a tabela de preços. É uma leitura gravada, tá? Vou me dedicar a você. Vou gravar e vou te fornecer o link. Prazo de entrega, no máximo, em 3 dias, beleza? Então, se você tem interesse, fala comigo, manda um e-mail, tavernatarô@gmail.com. Vamos lá então? Vamos embora. Signos, o que nós temos aqui? Peixes, Libra, Câncer, Peixes, Escorpião, Libra, Sagitário, Áries, Escorpião, Câncer, Libra, Touro, Virgem, Capricórnio, Touro, Leão, Aquário, Escorpião. Vamos lá, gente, uma frase, uma afirmação. Coloquem aí nos comentários. Vamos manifestar coisa boa na nossa vida? Bora! Eu vivo em perfeita harmonia. Eu vivo em perfeita harmonia. Escorpiões, a todos vocês a minha gratidão, que eu tenha sido luz, contribuição. Um grande beijo no teu coração. Papai do céu te proteja. Te vejo na próxima.